Olá, meus queridos, tudo bem com os senhores? Hoje a gente vai continuar conversando a respeito dos clássicos Disney, desta vez batendo um papo a respeito desse que é um dos meus clássicos Disney favoritos da vida, um filme que eu cresci assistindo, um filme pelo qual eu tenho um carinho assim imenso. Esse trabalho, Alice no País das Maravilhas, talvez o fato de Alice não ser uma princesa tenha facilitado com que esse filme passasse no crivo do meu pai. Ou seja, esse filme, foi um filme que a gente tinha na coleção, eu não precisava alugar. Então eu assisti infindáveis vezes. Gente, eu gosto de Alice muito antes de se tornar uma modinha. Por volta aí de 2010, com a refilmagem, né, com o filme do Tim Burton, toda uma geração que não conhecia o desenho, de repente se tornou fã de Alice. E muitos até mentiam. Nossa, eu amava o desenho. Amava nada. Esse desenho nunca foi um desenho assim tão conhecido. Eu lembro na escola, quando a gente conversava a respeito dos filmes. Naquele tempo a gente conversava a respeito dos filmes na escola, gente. Não é como hoje. Hoje você conhece alguém e de repente você pergunta para a pessoa: ah, qual é seu filme preferido? Qual é seu cantor? Qual é sua cantora, sua banda favorita? E as pessoas nem a respeito de si próprias, ela tem uma opinião. Ah, não sei, tem tanto filme, né? Tem tanto cantor. As pessoas não conhecem nem a si mesmas. Mas naquele tempo a gente conversava sobre filmes. E nunca, com nenhum dos meus colegas que eu conversava na época, nem os meninos e nem as meninas, ninguém mencionava Alice no País das Maravilhas. O Alice sempre foi um desenho um tanto quanto diferentão, meio misterioso, ele é meio psicodélico, ele é bem esquisitão, a gente pode colocar assim. E claro, existem as pessoas que gostam bastante, que conhecem, que assistiram quando crianças, e existem as pessoas que depois assistiram, né, a partir de adultas, né, de adolescente, de adultas e tal. E pessoas que amam e pessoas que odeiam. A minha mãe mesmo é uma pessoa que detesta Alice. Sempre que eu assistia ou que eu comentava alguma coisa, ela falava: ai, que desenho chato, que desenho esquisito. Esse ar assim esquisito, ele me relembra o Pinóquio também. Alice, assim como o Pinóquio, ele é meio episódico. É um filme que não tem assim como eu posso dizer, uma coisa que vai acontecendo e vai se seguindo. A impressão que a gente tem é que tem acontecimentos isolados ali e que a Alice vai percorrendo cada um deles, assim como lá no Pinóquio. Então tem pessoas que vão gostar disso, tem pessoas que vão achar esquisito. Essa questão do gosto também é algo subjetivo, né, gente? Eu sou apaixonado por esse filme, Alice no País das Maravilhas. Então vamos começar a conversar a respeito dele. Como eu já falei para vocês, ele é de 1951. Só que assim, gente, por vezes a gente vê um filme pronto e a gente não imagina os percalços que houveram para que esse filme pudesse ser realizado, ou quanto tempo esse filme levou para que ele pudesse ser apresentado da maneira que a gente conhece. Então aqui, Alice é um filme que tem um histórico bastante grande. Eu fiz até uma linha do tempo para que a gente converse a respeito dele, porque o caminho foi longo para que esse Alice do Walt Disney saísse aí do papel. Então, gente, Alice no País das Maravilhas, como todo mundo já sabe, é baseado num livro, um clássico da literatura inglesa de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, e também a sua continuação, Alice através do espelho. É claro que quando eu era criança, eu não sabia que era baseado em livro. A gente, no tempo de criança, pessoal, um período, vocês têm de lembrar aí que internet praticamente era algo inexistente, principalmente para mim, que sou uma pessoa que vim e sou até hoje da periferia. Então, assim, era uma coisa que a gente nem tinha conhecimento, assim, completamente um outro mundo, não tinha, não existia. Então, assim, a gente não tinha muita informação
a respeito dos filmes, a respeito de nada, né? Então eu só vim a saber que se tratava de um livro depois, quando eu era adolescente. Aí eu descobri que existia o Alice comum, Alice no País das Maravilhas, a sua continuação, Alice através do espelho. Tudo isso a gente vai aprendendo e descobrindo com o tempo, não é como hoje. É baseado, como eu já falei, num clássico, né? Quem esteve, sei lá, em Marte nos últimos 300 anos, talvez não conheça Alice, né? Mas quem estava aqui certamente conhece. E o Walt Disney, quando ele era menino, esse era um livro que ele leu na sua infância. Então, desde criança, o Walt conhecia essa história, conhecia esse trabalho aí do Lewis Carroll. Em 1923, o Walt fez um curta-metragem de Alice, uma coisa bem curtinha, com atores de carne e osso mesmo, uma coisa que não foi muito para frente, mas que ele usou esse material para se apresentar em Hollywood quando ele chegou. Era uma espécie de portfólio dele, esse curta que ele fez da Alice em 1923. Aí a gente passa para 1933. Walt fez um live action, ou pretendia fazer, um live action de Alice no País das Maravilhas com a grande atriz do cinema mudo, Mary Pickford. Ele tinha esse plano de realizar esse filme, só que ele empenhou todo o dinheiro que ele tinha e todos os esforços na realização de Branca de Neve em 1937. Então a coisa não rolou, mas é uma coisa que pairava na cabeça dele desde 23, essa ideia aí de realizar Alice de uma maneira ou de outra. Em 33 também houve uma adaptação da Paramount de Alice. Então ele falou: ah, bom, não vou fazer agora, né? Porque já está acontecendo, eu estou realizando aqui, pretendendo realizar a Branca de Neve, a gente tem que concentrar as forças e esforços em uma coisa só. Então Alice ficou engavetado por mais um tempo. Depois, em 1936, antes ainda de Branca de Neve, Walt gostava tanto dessa história que ele fez um curta do Mickey Mouse baseado em Alice no País das Maravilhas. Então, vocês vejam, é uma coisa que pairava durante bastante tempo, desde a infância, na cabeça dele, realizar Alice no País das Maravilhas. Talvez ele gostaria até que fosse o seu primeiro filme, né? Ao invés de Branca de Neve, coisa que não aconteceu. Depois, pessoal, em 1938, após o grande sucesso, após o estouro mundial que foi Branca de Neve e os Sete Anões, Walt compra os direitos do livro do Lewis Carroll para poder realizar Alice. Era um desejo antigo dele e ele consegue comprar esses direitos. Em 1939, Walt tem um primeiro rascunho do roteiro de Alice no País das Maravilhas. Ele lê, não gosta muito, acha um tanto quanto estranho, um tanto quanto sombrio, e acaba também não realizando nesse primeiro momento. Em 1945, Walt retoma com essa ideia aí já após a guerra, né? Já pensando no que faria após o retorno, né? Após a normalidade, Walt novamente pensa em realizar Alice. Contrata como roteirista o autor Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo, para dar uma força aí no roteiro. E tem aí novamente uma outra versão do roteiro de Alice. Ele acha um tanto quanto estranho também. Alice, gente, assim como o filme do Bambi, que eu conversei com vocês, é um filme que eles demoraram a entender o que eles queriam. Eles não sabiam se fariam nesse momento aquelas tradicionais animações misturadas com atores reais e animação, ou se fariam somente com atores reais, ou se fariam somente com animação. Eles não sabiam exatamente para que caminho ir. Isso levou bastante tempo, até que finalmente, em 1946, houve o sinal verde aí para começar a produção de Alice como um desenho animado.
E aí a coisa culmina neste Alice aqui que nós conhecemos de 1951. Então vocês vejam, pessoal, desde 23 havia uma gestação para que Alice saísse do papel. Até que, por fim, esse filme chegou, não foi um sucesso de bilheteria. Como eu falei para vocês, um filme estranho, diferente, as pessoas não entenderam. Só depois, posteriormente, com as reprises na televisão, com as reprises no cinema. Aliás, esse filme nunca passou no cinema enquanto o Walt estava vivo, a não ser na estreia. Mas depois da morte do Walt, ele teve novamente as suas estreias no cinema, ele teve exibições na televisão, ele teve os lançamentos em home video, né, na mídia física, ele teve muito marketing envolvido, os personagens são carismáticos, né, o gato sorridente, a própria Alice, o Chapeleiro Maluco. Isso fez, com a passagem do tempo, com que esse filme fosse melhor reconhecido e as pessoas voltassem a ele. Ele foi sendo redescoberto, a gente pode colocar aí desta maneira, né? Mas Alice, pessoal, é um grande filme. Eu sou apaixonado por esse filme. Ele é bem malucão, mas assim, é muito divertido, bem curioso, né? Tem algumas sacadas que a gente pode tentar entender de outra forma, né? Aquela coisa que está assim nas entrelinhas, algumas mensagens escondidas. É bem malucão. É como o nome diz aqui. País das Maravilhas, né, gente? Onde tudo pode acontecer. E aqui nós temos Alice, que está lá estudando a sua lição, né, tomando lições à beira de um rio. Ela está cansada daquilo, né, quando de repente ela meio que adormece. A gente assistindo, a gente não entende no primeiro momento que se trata de um sono, né, que ela está dormindo. E ela se depara aí com um coelho branco, muito curiosa. Ela vai atrás do coelho branco. O que será que esse coelho está aprontando? Entra na toca do coelho e aí adentra ao mundo das maravilhas. E aí, gente, começa a aparecer vários personagens muito malucos. O próprio coelho branco. Depois ela tem um encontro com Tweedledee, Tweedledoo, que são dois gordinhos que adoram contar histórias. Aí ela escuta uma história muito curiosa, a história das ostras curiosas, que é bem espirituosa, bem interessante. Depois ela tem um encontro com o Dodô e o lagarto, e ela aumenta de tamanho e ela diminui de tamanho. É uma loucura, gente. E aí depois ela vai para um jardim onde ela encontra as flores e as flores se revelam muito perversas e maldosas. E depois com a lagarta que fica fumando lá o seu cachimbo. Depois nós temos o próprio gato sorridente, temos o chapeleiro maluco e a lebre, temos a vilã rainha de copas, enlouquecida da vida, né? A rainha de copas. Nós temos o chá maluco. Gente, esse filme é uma insanidade. Foi nele que nós aprendemos que o ano tem 365 dias. Nós fazemos aniversário um único dia desses 365 dias. E os outros 364 é nossos desaniversários. Eu uso isso até hoje, viu, gente? Quando eu tô meio triste assim, que eu quero ganhar um presente, eu já falo, olha, hoje é o dia do meu desaniversário, por isso eu mereço um presente. E tudo isso a gente aprendeu com Alice. Um bolo de aniversário pra mim, sim, sim. Um bolo de aniversário pra mim, sim, sim. Maravilhoso chá maluco, né, gente? A lebre, a rainha de copas. Cortem a cabeça! Uma loucura. Agora, pessoal, já falei, já fiz esse preâmbulo, já fizemos aí um histórico de Alice. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes da edição. Tem uma coisa, gente, antes de começar a mostrar a edição, que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, eu já nem me lembro em que vídeo foi. Eu sei que uma pessoa escreveu o seguinte para mim: olha, você não está mostrando todas as edições, tá faltando essa ou tá faltando aquela.
Gente, é o seguinte, eu mostro aqui no vídeo as edições que eu possuo, obviamente. Como eu faço isso aqui por prazer, na verdade, eu já falei várias vezes, eu converso aqui comigo mesmo. É um hobby, a gente pode colocar assim. Como eu não ganho um único centavo com isso, eu não vou ficar comprando edições que eu não tenho somente para mostrar aqui no vídeo, né? Se fosse o caso que eu ganhasse algum dinheiro, né, que alguma coisa me fosse revertida, como isso não acontece, eu mostro aqui as edições que eu tenho, sem nenhuma preocupação, sem nenhum tipo de ego, eu tenho com a luva ou sem luva, eu tenho, a minha está impecável, a minha é de fita teste, nada disso, gente. Vai haver ocasiões aqui que eu vou mostrar até DVD pirata para vocês. O que me interessa é que a gente tenha a possibilidade de conversar a respeito do filme. Então, assim, isso é uma bobagem, né? A edição, eu quero essa, eu tenho essa, né? Eu vou mostrar aquilo que eu tenho, tá certo? Então, assim, só um recadinho para não ficar chato, né? Depois as pessoas vêm, você não mostrou aquela. Claro que eu não mostrei, eu não tenho. Agora, se você quiser me dar de presente, me mandar aqui na minha caixa postal, certamente eu vou ficar muito feliz, mas assim, não vou ficar comprando produtos só para mostrar aqui num vídeo, compreende? Então é isso, pessoal. Então vamos mostrar agora as edições. Essa primeira edição em VHS, lançada pela Abril Vídeo em 1993, eu tive essa. Gente, eu tenho tanto DVD, eu tenho tanto VHS de Alice. Isso aqui foi o que eu achei para poder pegar, que estava mais fácil, de modo que eu pudesse mostrar aqui. Mas eu não consegui identificar nesse meio de monte de VHS de Alice qual era a VHS que eu tinha de infância, de relação, né? Mas certamente ela ainda está lá. Eu comprei, né? Eu comprei não, eu ganhei. Meu pai comprou, sei lá, na época. Então é um filme que eu cresci, né? A gente cresceu com ele dentro de casa, a gente não precisava locar. Vou mostrar para vocês agora os detalhes da edição, gente. Deixa eu pôr aqui, ó. Então aqui, Walt Disney Clássicos, dublado, Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland. Deixa eu ver se melhora aqui um pouquinho. Tô achando... agora melhorou. Então nós temos Alice nessa bela poltrona vermelha, aqui com a mesa posta para o chá maluco, o chapeleiro maluco e a lebre. E nós temos também o ratinho, né, que faz uma tremenda confusão na mesa do chá. Manteiga! Manteiga! Aqui nós temos os dizeres, pessoal. Eu já comentei com vocês no VHS anterior. Qual que foi? Ai, gente, nem lembro qual que foi que nós conversamos. Cinderela, 1950. Que havia também esse dizer. Todos os clássicos, gente, esses filmes que são muito populares, Alice, Cinderela, Peter Pan, Bela e a Fera, a Disney colocava sempre esse dizer aqui, de modo que as pessoas não se confundissem. Ainda que a Disney fosse a maior, ainda que a Disney, todos os olhares estavam sobre ela, que havia aquela coisa do selo holográfico, do Mickey feiticeiro, papapá, por vezes as pessoas se confundiam e alugavam aquelas bobeiras lá de produtora C, D, E, F, G, H, né? Aquelas coisas horrorosas, aqueles pavores, né? Confundindo, pensando se tratar do clássico Disney. Então eles colocavam aqui, ó, a verdadeira versão do clássico Disney, para as pessoas saberem que estavam alugando, que estavam comprando um filme da Disney. Então por isso que existe isso. Mostrar a lombada, ó, Alice no País das Maravilhas. Mostrar atrás, ó, um inesquecível desenho com toda a magia e encanto de Walt Disney, baseado na imortal história de Lewis Carroll. Alice é uma garota curiosa que, ao perseguir um coelhinho branco, completamente maluco, entra no mais divertido e confuso dos mundos, o País das Maravilhas. Lá,
Alice vai viver muitas aventuras e ainda enfrentar a poderosa Rainha de Copas e seu terrível exército de cartas. Alice no País das Maravilhas é uma brilhante mistura de fantasia e aventura com canções inesquecíveis para você ver e rever quantas vezes tiver vontade. Alice, meu país, maravilhoso, então feliz. Perdoem, gente, aí a voz de taquara rachada, mas eu amo, gente, o que eu posso fazer? Esse filme é maravilhoso. Vamos ver a fita em si, ó, aqui de Alice, fita lançada no primeiro momento na cor preta, né? Depois, em 94, as outras tiragens na fita verde. Então, aqui, esta é a primeira, ó, Alice no País das Maravilhas. Vejam aí o selo, ó. Essa daqui, pertencente a Cacá Vídeo, Locadora e Comércio LTDA, localizada na rua Fernando Pessoa, 107, no centro, Jandira. O selo com holograma colado nessa fita é a sua garantia de qualidade original. Depois, gente, dentro desta mesma tiragem aqui de 93, houve essa também, que vocês podem ver que é a mesma capa, só que ela tá mais novinha, né? Obviamente, tá mais bonitona, ó. Ó, vocês podem observar aí a mesa do chá. Tem também esta fita aqui, ó, que ela tem o Alice em cima, ó, impresso na própria carcaça da fita, ó. E se trata da mesma edição, só que é diferente, ó. Essa daqui é a primeirona, né, do primeiro momento mesmo, lá de 93. Vamos dizer que essa daqui é de, sei lá, não sei em que ano que foi, em que mês que foi lançado. Digamos que esse daqui tenha sido fevereiro de 93, e essa daqui, não, essa daqui fevereiro de 93, a primeira, vamos colocar assim, e essa segunda aqui, sei lá, outubro de 93, é dentro da mesma tiragem ainda, mas ó, diferente, ó, que a gente tem o Alice impresso no estojo, estão vendo? Abre o vídeo, ó, mesmo filme. Vou mostrar para vocês as lombadas. Ó. Essa daqui é a mesma também. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui que vocês são muito curiosos, igual a Alice. Nossa, mas como ela é curiosa. Cuidado, hein, para vocês não acabarem como as ostras curiosas. Ó, essa daqui também é do primeiro momento, lá de 93. Assim que chegou nas locadoras. Vocês tiveram, pessoal, esse filme na coleção de vocês? Vocês alugavam? Vocês conheceram aí mais tarde, né? Vocês são da turminha de 2010. Quero saber a relação de vocês com Alice no País das Maravilhas. Depois, pessoal, em 2000 foi lançado este VHS aqui de Alice, ó. Uma capa diferente, ó. Walt Disney Clássicos, aí já mudava um pouco. Eu prefiro essa capa aqui com essa poltrona vermelha, mas aqui a gente tem uma arte diferente também de Alice, né? Lombadinha, ó, Alice dublado, nós temos na lombada o gato sorridente, o sorriso do gato de Alice, ó. A cena do Chá Maluco, esse daqui lançado em 2000. Em 2000 também foi lançado aquela VHS da coleção Disney Melhores Histórias, que eu não possuo, que é uma capa bonita, é a Alice esticada no momento lá do Coma-me e do Beba-me. É uma imagem bastante bonita, essa da coleção Melhores Histórias Disney, também lançada no ano 2000. Então aqui, ó, nós temos a fita na cor cinza, ó, dublado, tudo certinho. Depois, pessoal, em 2005, foi lançado novamente Alice em VHS, dessa vez fita na cor azul, acho que é azul, se eu não me engano. Lançado em VHS e lançado em DVD,
Eu não possuo esse DVD. É o que eu falo para vocês, pessoal. Estou mostrando aqui as coisas que eu tenho em mãos, obviamente. Vocês sabem que edição que é, vocês conhecem tudo. Vocês sabem datas e tal. Eu aqui não me ligo nisso. Eu quero comentar alguma coisa de experiência pessoal e alguma coisa acerca do filme. Esse é o meu interesse aqui, nada mais que isso. Existem pessoas aí que entendem, sabem e vivem e anotam muito mais coisas que eu, e aí vocês vão até elas, obviamente, né? Então, pessoal, depois, em 2011, foi lançado em DVD e em Blu-ray esta edição aqui, ó. Edição de 60º aniversário. Alice no País das Maravilhas, ó. Uma capa também bem colorida. Emula bastante essa capa aqui desse VHS também, né? Ó, novamente a cena do chá maluco. Aqui eles modificaram porque a mesa do chá maluco ela não é redonda. Bom, se bem que existem ali várias mesas grudadas uma na outra, umas nas outras, né? Compridas, redondas, não sei. Temos aqui todos os personagens, né? A doidona da Rainha de Copas, o Gato Sorridente, a Lebre, Chapeleiro, Alice, o Coelho Branco. Aqui, ó. Aventura extravagante original de Walt Disney. Comemore com muito... Não, peraí, gente. Comemore um muito divertido 60º aniversário no extravagante mundo da obra-prima de animação, música e fantasia de Walt Disney. Alice no País das Maravilhas, edição de 60 aniversário, com novos bônus especiais. Siga Alice e quando ela persegue o Coelho Branco numa jornada mágica pelo fantástico País das Maravilhas. É um lugar confuso que fica mais interessante a cada excêntrica aventura de Alice, que a leva a conhecer alguns personagens verdadeiramente inesquecíveis. O Chapeleiro, o Maluco, a Lebre de Março, Tubilidi Tubilidu, o Gato Risonho, a Rainha de Copas e outros. Recheado de canções espetaculares e animações encantadoras, Alice no País das Maravilhas, edição de 60º aniversário, é um clássico eterno que toda a sua família irá amar. Aqui eles colocam alguma coisa de cena inédita, ó. Nova cena inédita, reflexões sobre Alice. Ó, o disco é bem simples, disco na cor cinza. Poderia ter um desenhozinho aqui, né, gente? Edição pobre essa daqui de 60º aniversário. E foi lançado também nessa oportunidade o Blu-ray, que eu não possuo. Ó, a vista aqui da coleção. Vou mostrar para vocês as lombadas juntinhas, ó. Vocês gostam de Alice, pessoal? Quero saber a relação de vocês com esse clássico. Se vocês sentiam alguma espécie de estranhamento com a história, achava que talvez a história não fosse para lugar nenhum. Tem muita gente que tem essa sensação, tanto com Pinóquio quanto com Alice. Fala, nossa, mas espera aí, Alice está falando de quê? Do que se trata, Alice? E no final, quando a coisa está próxima do final, é uma loucura, né, gente? Existe um tribunal, existe um julgamento, todos os personagens aparecem e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para cá. Parece até meio que a pessoa esteja drogada, né? Esteja assim completamente fora de si, uma insanidade. Alice no País das Maravilhas. Mas cada um tem a sua experiência com o filme, né? Eu quero que vocês me contem a relação de vocês com esse clássico da Disney. Eu sou apaixonado, sou suspeito para falar. É um filme que eu amo e que eu tenho e que eu vou ter no coração eternamente, tenho certeza disso. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, batendo esse papinho com vocês a respeito de Alice. Brevemente a gente conversa sobre Peter Pan. Aí mais uma história clássica do Walt, que eu também gosto bastante. E a gente segue conversando a respeito de todos os clássicos Disney. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus e bye bye. Até o próximo. Tchau, tchau. Terminem aí com
doidinha da Alice. Beijo!